Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3, parte 1, aula 5. Bem, nessa aula então nós vamos abordar aqui um pouco dos padrões de dados espaciais que são utilizados hoje pelos sistemas de geoprocessamento que aderem aos padrões internacionais do OGC. Bom, e para falar então dos padrões, nós temos que falar do Open Geospatial Consórcio, que é formado, é uma organização formada por empresas, universidades e agências governamentais de diversos países que atuam na questão do geoprocessamento aí. Um dos objetivos dessa organização é promover o desenvolvimento de padrões que facilitem a interoperabilidade entre sistemas de informações geográficas. Isso é, para que todos conversem a mesma língua, no geoprocessamento, para que a gente tenha facilidades aí de intercâmbio, de troca de informações entre diferentes países, agências e empresas na área de geoprocessamento. Parte do trabalho da OGC é apresentado sob a forma de especificações abertas de interfaces e padrões de intercâmbio. Então, no site do OGC, vocês podem consultar lá e vocês só terão acesso a documentos técnicos. Não se encontra software, não se encontra aplicativos para baixar do site da OGC. Lá você vai ter somente os documentos que estão em andamento, aqueles que estão sendo propostos no futuro, e aqueles que já foram aprovados, e inclusive aqueles que já foram adotados por implementações por diversos softwares no mercado. E o PostGIS, que é o drive espacial sobre o banco Postgres, ele adere exatamente aos padrões do OGC para que tenha então essa interoperabilidade entre os diferentes sistemas de geoprocessamento. Bom, então para falar do OGC e dos padrões de interoperabilidade, eu começo pelo Simple Filter, que é um dos documentos que trabalha a questão vetorial dos mapas no mundo geo. Bom, então o Simple Filter Specification foi criado pelo consórcio e trata das questões de representação da componente vetorial dos dados geográficos. Isso é, ele trata de aspectos relativos à representação de pontos, de linhas e polígonos. Esse documento ele é dividido em duas partes. Tá? Existe uma parte ali mais de definição da arquitetura e tem depois os outros documentos. A parte 2, por exemplo, aqui tem a maneira que você pode fazer acesso a essa arquitetura vetorial através da linguagem SQL. Isso é, a gente já está falando de extensões da linguagem padrão SQL, que já existia para bancos de dados relacionais, para trabalhar com dados somente alfanumérico, e agora você tem aqui extensões do SQL para tratar exatamente a parte vetorial, para trabalhar pontos, linhas e polígonos dentro de um banco de dados relacional. Bom, então as geometrias vetoriais tratadas pelo Simple Filter do OGC são o point, que é um ponto, line string, que são linhas, polygon, polígonos, multipoint, quer dizer, vários pontos para representar o mesmo objeto, multiline string, são várias linhas para representar o mesmo objeto, multipóligon, isso é, eu ter vários polígonos, inclusive com buracos, com anéis internos aqui a um determinado polígono, e também Geometry Collection, isso é, eu poder ter um objeto que é representado simultaneamente por ponto, linha e polígono. Bom, e nessa história, principalmente aqui, entre polígono e multipóligon, eu apresento aqui exatamente essa diferença, que quando você tem, por exemplo, aqui 3 polígonos,
em que as geometrias são partes simples, isso é, esse mapa aqui da esquerda, ele poderia ser representado com um tipo de geometria somente polígono, porque cada polígono é um objeto único e ele tem uma descrição e tem atributos aqui na tabela descrevendo a cada objeto. Tá? E eu poderia, eventualmente, se esses três objetos fossem unidos, né, num único polígono, eu teria que mudar o tipo geométrico do meu mapa. Em vez de ser o tipo polígono, eu teria que ter uma geometria do tipo multipólígono. Aí eu posso dizer que os três polígonos aqui representam o mesmo objeto, o mesmo município, por exemplo, no mapa. Né? Se você pensar no município aqui de Ubatuba, no litoral de São Paulo, você tem um polígono maior que é o continente e tem outros polígonos menores que são as ilhas oceânicas ali. Mas todos os polígonos representam o mesmo objeto. E aí o cálculo da área será da soma de todas as geometrias, enquanto que aqui as áreas são individualizadas em cada registro da tabela. Mas saibam que existe conversão do polígono para o multipólígono ou o inverso. Tá? Você pode fazer essa transformação dentro do teu SIG, normalmente já tem interfaces, já tem procedimentos ali que facilitam, às vezes, tem necessidade do usuário tratar de um jeito ou de outro aqui as geometrias do seu mapa. Outro documento importante do OGC, na Simple Field, é a especificação do relacionamento topológico vetorial. Né? Você poder dizer, por exemplo, que dois objetos se tocam, se sobrepõem, se contêm, se está dentro, se é igual, se é disjunto. Né? Relacionamentos também de direção, se está acima, abaixo, à direita, ao norte, ao sul. Métrico, né? Qual é a distância entre dois objetos. Então, se vocês vão encontrar no PostGIS, que adere aos padrões do OGC, né, as funções que exatamente tratam esses relacionamentos topológicos. E aqui está a lista de algumas delas, as mais importantes, e essas são exemplo dos operadores que são estritamente booleanos, isso é, eles retornam somente um verdadeiro e falso. Então, por exemplo, o ST contém, você vai fornecer qual é a geometria de um mapa, qual é a geometria do outro. E você está perguntando, uma geometria contém a outra? Uma geometria está dentro da outra? Uma geometria cobre a outra? É coberta por? A geometria 1 toca a geometria 2? Ela cruza? Sobrepõe? É igual? Intersecta? Percebe que o intersects aqui retorna somente um verdadeiro e falso, isso é, você tem interseção espacial ou não. E o disjunto, que verifica se dois objetos não se tocam no espaço. Então esses são exemplos e nas interfaces dos SIGs aí vocês irão encontrar essas funções para serem utilizadas exatamente para verificar o relacionamento topológico de um mapa com outro mapa. Por isso que é sempre geometria 1, geometria 2, aqui dentro do parênteses, para trabalhar dois mapas e verificar qualquer um desses relacionamentos. Outros operadores são aqueles geométricos, que eles geram uma geometria. Então, por exemplo, o convex rule, né, ele vai gerar um polígono que envolve todos os pontos aqui dessa área. O buffer ele vai gerar um outro polígono que é um anel aqui, por exemplo, em volta desse polígono. O intersection, diferente aqui do intersects, o intersection ele realmente vai gerar uma nova geometria. Isso é, se não tem interseção, retorna vazio. Mas se existe interseção entre dois polígonos aqui no espaço, ele vai gerar uma nova geometria, tá, de saída com esse operador intersection. Union, vai unir duas geometrias, diferença simétrica, operadores de transformação, como o rotation, o translation, mudanças de escala, simetria,
de transformação dimensional, que é o boundary, de extração do retângulo envolvente, do centro de massa ou centroide de um polígono, né? Se ele é convexo, se ele é conectado, se ele é simples, enfim, você tem também essa lista de operadores geométricos para utilizar aí pelas interfaces do teu SIG, ou para aqueles usuários mais avançados, você pode interagir diretamente com essas funções, uma vez que todas elas aqui já estão disponíveis no seu banco de dados PostGIS. Aqui então os operadores que retornam geometria, o convex rule, o intersection, o centroid, então a sintaxe dele é desse jeito aqui, st buffer e o nome da geometria para gerar uma outra de saída. Eventualmente tem também aqui os parâmetros do buffer para você dizer quantos metros ou quantos graus você quer, depende da unidade da geometria 1, para poder gerar o buffer de saída, né? A união, a diferença, a rotação. E tem os operadores métricos de comprimento, de área, de distância, perímetro. Bom, mas e a representação dessas geometrias dentro do banco? Existem praticamente duas maneiras, ou o WKT, onde a representação ela é textual, e o WKB, que é binário, né? Então o WKT você consegue utilizar, descrever ela por qualquer editor de texto. Então, por exemplo, se eu quiser representar um ponto, uma geometria do tipo ponto, né, eu posso escrever point, abre parênteses, a coordenada latitude e longitude, ou desculpa, longitude e latitude, que é primeiro o x, depois o y, separado por um espaço em branco, não tem vírgula, tá? Porque é a coordenada x, coordenada y. Já um line string eu tenho um par de coordenadas inicial, separado por um espaço em branco, depois uma vírgula para iniciar a segunda coordenada, outra vírgula para iniciar a terceira coordenada. Então, sempre o par de coordenadas aqui é um x, y, né? Então, ponto inicial, ponto final e um ponto intermediário aqui que eu coloquei em coordenada 1, 1. Mas imagina aqui que cada número desse estaria representando lá grau, minuto, segundo, tá? de uma latitude ou de uma longitude, ou uma coordenada plana em metro, representando ali um ponto num sistema de projeção UTM, por exemplo. Polígono. O polígono, como ele é um único polígono, mas ele pode ter um buraco, ele pode ter um anel interno. Então você abre duas vezes um parêntese, coloca a geometria inicial e final, quer dizer, a coordenada inicial e final você vê que é a mesma. Então, se começou na coordenada 0, 0, ele termina na 0, 0. E aqui são os pontos intermediários. Então, você começou aqui, nesse canto, deu a volta e voltou no mesmo ponto. Só que agora você definiu um anel interno. Então, na coordenada 1, 1, que é um pouquinho mais aqui para dentro à direita, você deu a volta e voltou no 1, 1. Então, você fechou um anel interno ao polígono externo, ao anel externo que está aqui. Claro que eu poderia ter não só um, mas vários anéis. Basta separar por vírgula aqui o segundo, o terceiro, o quarto anel dentro do mesmo polígono, né, definido aqui pelo anel externo. Tem também o multipoint, então você vê que é um conjunto de pontos x, y separado por um espaço em branco e cada ponto separado por vírgula. Então eu poderia ter a definição de um objeto que ele é do tipo multipoint, ou um objeto que é formado por uma ou mais linhas. Então abre parênteses duas vezes aqui, você vai definir a coordenada a trajetória da primeira linha, vírgula, trajetória da segunda, separadas as linhas aqui entre parênteses. E pode ter um multipóligono. Então perceba que eu posso ter um polígono, colocar aqui o anel externo. Dentro desse anel externo eu coloco um anel interno, porque eu tenho um buraco, fecho termino aquele polígono, inicio um segundo polígono com o anel externo dele. No caso desse segundo polígono, ele não tem anel interno, então eu fecho parênteses e fecho o terceiro parênteses aqui para encerrar aquela geometria de multipolígono. Então perceba que eu posso ter, dessa maneira que eu estaria representando aqui
um objeto, como eu citei agora há pouco, do município de Ubatuba, onde eu tenho o continente e várias ilhas, né, representados aí por uma geometria multipóligon. E tem também o Geometry Collection, que aí eu posso ter um objeto geográfico que é representado por ponto, por linha ou por polígono. Eu posso misturar as três geometrias num único tipo geométrico para dizer que tudo isso é um objeto só. É muito difícil, né, você encontrar situações, exemplo desse tipo geométrico aqui. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com multipóligon, vai trabalhar com multiline string e com point. Tá? São os três mais utilizados. Point, line string, algumas vezes, multiline string e multipóligon. Tá? Geometry Collection já é mais difícil, mas saiba que é possível. Inclusive, se você fizer o intersection de duas geometrias, o resultado da interseção de dois polígonos, na verdade, você pode gerar um novo polígono, você pode gerar um ponto e pode gerar até uma linha de interseção. Tá? Por isso que existe, inclusive, o Geometry Collection, porque o resultado de uma interseção de dois polígonos pode gerar uma geometria complexa como essa. Bom, e para validar as geometrias, a gente tem, então, alguns comandos também do PostGIS para verificar se a geometria é válida. Quer dizer, eu não posso ter um anel aqui que dá uma volta sem que você quebre a linha aqui e defina realmente um ponto de interseção. Quer dizer, esses rabiscos que às vezes você cria fazendo uma edição ali com o teu mouse, às vezes o mouse dá uma tremidinha e cria ali um polígono, um artefato aqui. Isso aqui não é validado pelo banco Postgres, né, o PostGIS. Você tem que remover essas geometrias ou corrigir essas geometrias usando as ferramentas que às vezes você tem disponível aí em cada um dos SIGs, tá? Inclusive as ferramentas de edição vetorial. Tá, okay? Mas existe essas duas funções aqui para mostrar, tá? E qual é o erro que gerou aquela geometria, né? E listar somente as geometrias que são inválidas. Bom, nesse slide eu coloco aqui a pergunta, né? Quais seriam as vantagens, então, já que a gente agora vai começar a utilizar o banco Postgres com a extensão espacial PostGIS, qual a vantagem de eu sair do meu mundo geográfico, onde eu estava acostumado a trabalhar somente com arquivinhos do tipo shapefile? E agora, de repente, eu posso estar usando o PostGIS, eu posso estar usando o GeoPact, eu posso estar usando o Oracle Spatial, o Spatialite, enfim, você tem hoje várias soluções do mercado que trabalham bancos de dados, né, geográficos. O PostGIS é esse exemplo. Então, por que eu posso, qual a vantagem aí de você utilizar um e o outro? Que na forma de arquivos vetoriais, como o Shape, normalmente você trabalha isso num ambiente somente de monousuário. Tá? Você não vai ter, ou para ter as ferramentas de duas pessoas poder estar usando o mesmo shape ou editando o mesmo shape, né? Isso não é possível num ambiente de arquivo. Tá? Já num ambiente de banco de dados geográficos, o próprio banco Postgres já te dá as ferramentas para você ter um ambiente multiusuário, acessando, manipulando e até editando uma mesma geometria dentro do banco. Na questão de relacionamentos de uma tabela com a outra, normalmente é feito de um para um somente esse relacionamento. Já dentro do banco geográfico, você pode fazer isso de 1 para N ou até de N para N. O tamanho dos arquivos, normalmente de 2 gigabytes, arquivos shapefile. Já dentro de bancos de dados como PostGIS, você pode ter até 16 terabytes o tamanho de uma tabela. Menor agilidade na leitura, porque você tem o shape, a gente viu que não é só um único arquivo. Ele é o SHP, o DBF, o PRJ, é um conjunto de arquivos para representar um mesmo mapa. Já dentro do banco de dados, você tem uma única tabela com a geometria e a parte descritiva, tudo num lugar só. Né? E também os recursos, então, para manipular o shape são desenvolvidos pelo próprio SIG.
Já quando você está usando um banco de dados espacial, PostGIS, que tem aderência aos padrões internacionais, você faz simplesmente uso das funcionalidades ou das funções que já existem no PostGIS. Então, muitas vezes, as funções que estão ali no TerraView ou no QGIS, elas são funções padrões de mercado, que não foi desenvolvida pelo INPE, por exemplo. Foi desenvolvida pelo consórcio internacional e a gente está fazendo uso dessas funções do lado de uma interface gráfica desenvolvida naquele software. Bom, e como é que eu faço para criar uma tabela espacial no PostGIS a partir de um shape, que é fazer o intercâmbio, né? Eu sair do mundo de arquivo e ir para o mundo de uma tabela espacial. Então, na instalação do PostGIS, ele vem com um executável internamente lá, que é o SHP to PGSQL, que é exatamente a conversão de SHP, do shape, para um arquivo de uma tabela dentro do banco Postgres. E a sintaxe desse comando é essa daqui, você é o nome do arquivo executável, aí tem alguns parâmetros, observa que esse 4618 é inclusive o SRID, né, do sistema de projeção, o nome do arquivo SHP, tá, o nome da tabela de saída e o direcionamento para que esse comando crie um arquivo SQL, que depois esse arquivo SQL é executado para poder criar a tabela lá dentro do banco. Ok? Só que muitas vezes a gente não vai estar usando esse comando. Né? Isso aqui você usaria esse comando se fosse num terminal interativo que você não tivesse outra opção e você precisasse fazer a conversão de um shape para um arquivo SQL para depois ser executado pelo banco Postgres. Aqui existe, após a instalação do PostGIS, se vocês olharem lá no menu do PostGIS, tem um aplicativo ali que faz exatamente a importação e exportação de tabelas ou de arquivos para dentro de um banco PostGIS, ou o contrário, dentro do banco para fora, para um arquivo shape. Tá? A vantagem desse aplicativo aqui é que você consegue criar aqui na aba de import uma lista de vários arquivos shapes que você vai converter de uma vez só. Então você escolhe os arquivos, diz qual é o nome da tabela, diz qual é o SRID de cada um deles, diz qual é, inclusive, a codificação de caracteres do DBF desses shapes. Então é importante que, se forem vários arquivos, tem que ser a mesma codificação de todos eles. Tá? Diz se você quer criar automaticamente um índice espacial, você pode deixar marcado isso daqui. Né? Enfim, tem alguns parâmetros aqui que a gente vai ver depois na prática, mas esse aplicativo tem essa vantagem, que ele faz o intercâmbio, né, de vários arquivos shape para várias tabelas dentro do banco de uma vez só. E do lado do SIG, nós temos aqui no TerraView uma interface que faz exatamente esse intercâmbio. Você tem o SHP e o DBF, né, e mais o SHX lá, que são os arquivinhos do shape, e você faz a conversão, né, dos arquivos para uma única tabela chamada aqui de países. Então você vai dizer aqui que no intercâmbio de camadas, a camada de entrada é um arquivo SHP, você tem o SRID, que é o sistema de projeção daquela camada, você diz que a saída vai ser o banco PostGIS, dá o nome da conexão aqui, o nome da tabela de saída e o nome da projeção ou do SRID de saída, né, o código IPSG aqui. Né? Então você observa que você pode, inclusive, usar essa interface aqui de intercâmbio de camadas para fazer a conversão de projeções e datum. Então você pode sair de uma UTM, por exemplo, e ir para uma policônica, usando até um datum diferente, se for o caso. E já deixa marcado aqui também que aquela coluna geométrica que vai ser criada a partir do arquivo SHP, né? Então você tem lá o SHP, que é a geometria, ele vai virar uma coluna geométrica, por exemplo, aqui do tipo polygon ou multipolygon. E aí você quer criar, inclusive, o índice espacial, tá? Para facilitar, para agilizar a visualização e a manipulação dessa tabela agora dentro de um banco de dados Postgres.
E a mesma coisa vocês vão encontrar se você estiver trabalhando lá no QGIS. Você vai ter o gerenciador de banco de dados, que é uma interface ali para intercâmbio. Você tem tanto o importar como o exportar, e a mesma coisa. Você vai dizer o nome da camada de entrada, nome da tabela de saída, o esquema, qual é, porque você pode ter vários esquemas dentro do mesmo banco, a coluna que vai ser a chave primária, o nome da coluna geométrica. Aqui também, olha, perceba que você pode mudar o SRID de entrada e o SRID de saída para fazer, inclusive, a conversão de projeção, a questão da codificação, né? Inclusive tem um marcador aqui que ele permite converter nome de campos para minúscula, que é aquilo que eu disse para vocês no início, lá atrás, numa outra videoaula anterior, que nome de banco, nome de tabela, nome de atributo, colocar tudo minúscula, sem espaço, sem acentuação, né? Então, e aqui também você pode marcar para criar também o índice espacial, tá? Então, é uma interface muito semelhante ao do TerraView. Aqui no QGIS também você faz a mesma conversão. Finalmente, exercício 1.5, para ser executado pelos dois aplicativos, aí, é fazer a carga do projeto anterior, carregar um arquivo shape e exportar esse arquivo shape para dentro do banco Postgres com a extensão PostGIS. Tá? Então, você vai usar a interface de intercâmbio lá no TerraView, ou quem tiver no QGIS vai usar o gerenciador DB com a opção aqui de importar camada ou arquivo para dentro do banco. Tá? É que lá também você tem o exportar, que faz o inverso. Tá? No intercâmbio lá do TerraView também ele faz a conversão inversa. Se você tem uma tabela do PostGIS, você pode tirar para fora do banco e criar e recriar um arquivo shape, por exemplo, lá no sistema de arquivos. Ok? Então, exercício 1.5 e o 1.6, propositadamente, a gente forneceu um arquivo aí com alguns problemas de erros geométricos. Tá? Então, você vai estar usando essas funções aqui para verificar o erro, validar, né, e até corrigir alguns erros automaticamente. Né? Isso daí tem já essas funcionalidades tanto no TerraView como no QGIS. Depois você vai acertar também a questão da codificação, para que a acentuação saia corretamente ali na hora de fazer a conversão para dentro do banco. E também verificar a questão do SRID, porque o mapa que eu vou fornecer para vocês ali, no formato shape, ele não tem o arquivo PRJ para poder já ter essa informação disponível associada à camada. Vocês terão que informar o sistema de referência manualmente ali, né, que é o caso de você receber de alguém um dia aí um arquivo shape que não tem o arquivinho PRJ lá para poder utilizar ele direto. Né? E nesse caso você tem que muitas vezes consultar a fonte e questionar lá a pessoa que te forneceu o dado para poder informar corretamente qual é o valor da projeção e datum para ser utilizado para aquele mapa. Ok? Então essa era a nossa videoaula aí sobre o banco de dados Postgres, PostGIS, que nós vamos estar começando a utilizar agora no nosso curso. Então, bons exercícios e até uma próxima videoaula.